Estamos aqui nessa noite, no Tadel, no culto de ensino, e mais uma vez, querido, a palavra de Deus que o Senhor nos colocou no nosso coração, é uma palavra que nós vamos falar sobre o cuidado, sobre a importância do discipulado, a importância, querido, nós reagirmos em nossas vidas sobre circunstâncias adversas. Queridos, o texto da palavra de Deus está lá no Velho Testamento, em que nós vamos falar nessa noite aqui, para ser mais preciso, 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, versículo 25. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, versículo 25. Amém, queridos? O texto da palavra fala saindo do cativeiro. Nós vamos falar sobre um cativeiro de uma cidade chamada Samaria, em meio ao povo de Israel, e vamos falar um pouco do cativeiro sobre as nossas vidas e como sair, o que fazer para sair desse cativeiro. Amém, queridos? Quem achou 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25? Diga amém. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, fala assim: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Amém, amados? Somente até aí. Queridos, o rei da Síria ajuntou todo o seu exército, e o rei da Síria subiu e chegou em Samaria e cercou a cidade. A cidade ficou sitiada. E naquele tempo, naquela época, querido, era uma prática fazer isso. O exército vinha, cercava uma determinada cidade, até que os seus moradores ficassem enfraquecidos, até que a fome, até que o desespero tomava conta. E Samaria, queridos, era uma cidade que não fugia dessa realidade. Ela foi sitiada, o texto que nós vemos aqui diz, e ela ficou cercada pelos exércitos da Síria, e a cidade começou a padecer todo tipo de necessidade. A fome foi muito grande, muito desespero. E se você ler o texto a seguir aqui, você vai perceber aqui que teve um momento em que até as próprias crianças eram mortas para servir de alimento para os seus pais. Isso está relatado na Bíblia aqui, a causa pela qual o rei de Samaria ficou muito irado. E o que é que nós vamos aprender aqui nessa noite? Nós vamos aprender aqui nessa noite que o inimigo, muitas vezes, ele exerce sobre a vida das pessoas uma tática, que é uma tática de cercar as pessoas, que é uma tática de fazer com que as pessoas fiquem sitiadas em determinadas situações. Por exemplo, às vezes a pessoa ela está passando por uma dificuldade e ela não expressa uma reação, e muitas das vezes a pessoa começa a buscar em acontecimentos, em palavras, em circunstâncias, o motivo por que aquilo está acontecendo. E muitas vezes a pessoa não tem a coragem, não tem a liberdade, não tem ali o desejo de buscar a Deus e de buscar diante de Deus uma solução para aquele problema. Quantas pessoas você conhece que vive uma vida totalmente amarrada, totalmente presa a determinadas circunstâncias? E a igreja, nessa visão,
uma igreja numa visão de cuidado e de discipulado, ela tem essa prática exatamente para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas usufruam dos benefícios de Deus aqui na terra e também a salvação. Então, queridos, hoje, você que participou da reunião, você viu que Deus, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Deus, ele quer que nós cresçamos, que nós sejamos pessoas bem-aventuradas, que nós sejamos um povo seu, que nós sejamos uma igreja próspera em todos os sentidos. Agora, queridos, existem inúmeras situações em que nós vamos ter que dar um passo para ir para frente. Aquela cidade ali, cidade de Samaria, ela ficou sitiada, e o rei se vestiu de pano de saco, o rei fez tantas coisas, mas você vai perceber aqui que o rei ele estava muito mal assessorado. Por quê? Porque de um lado, o rei tinha o seu assessor, a pessoa que era o seu conselheiro, e do outro lado, Deus tinha o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, evidentemente, tudo aquilo que ele falava, o assessor do rei questionava. E Deus, ele veio com a providência aqui, queridos, mas ele veio com a providência através da vida de um homem. E por que eu estou falando e me referindo ao discipulado? Porque muitas vezes a pessoa, ela quer ser abençoada, ela quer ser, querido, tocada por Deus, ela quer receber os benefícios de Deus, mas ela precisa entender que para Deus fazer isso aí, Deus vai ter que usar uma pessoa, Deus vai ter que usar um ser humano, Deus vai ter que usar alguém, querido, para que esse alguém seja então o agente de Deus na tua vida. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Olha, na introdução está escrito assim, olha, há momentos em que o cerco se fecha em certas áreas das nossas vidas, então nós ficamos cativos, presos, alienados àquela situação. Mas, por pior que seja a situação enfrentada por nós nos dias de hoje, nós não podemos comparar com a situação do povo de Israel. Samaria, ela tinha um muro, e por volta desse muro estava o exército inimigo, o exército da Síria. Ninguém saía, ninguém entrava na cidade. Como consequência disso, a fome e a miséria veio e começou então aquela destreza no meio das pessoas, e as pessoas ficou totalmente alienadas àquela circunstância. Mas, querido, no meio de tudo aquilo, tinha um homem de Deus, o profeta Eliseu. E o interessante aqui é que o profeta Eliseu, ele estava dentro da sua casa, tranquilamente, sentado, junto com alguma das lideranças da cidade. E quando Eliseu estava na casa dele, tranquilo, sentado, o povo estava padecendo necessidade, por consequência da dureza do coração do seu líder. E aí, quando o desespero bateu na vida do rei, o rei decidiu fazer o quê? O rei ele decidiu ir lá e decapitar e matar Eliseu. Evidente que Deus não permitiu, mas quando o rei manda o mensageiro até Eliseu, Eliseu traz uma palavra para o rei. E o Eliseu fala assim para o rei: rei, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus manda te dizer que daqui 24 horas, ou seja, em 24 horas, Deus vai livrar Samaria das mãos do inimigo. Ou seja, a fé, querido, é preciso que ela exista na nossa vida. Agora, qual era a dificuldade do rei da Síria? A dificuldade que algumas pessoas têm dentro da igreja, de acreditar que Deus está usando a vida do seu discipulador, a vida de uma pessoa, para que essa pessoa seja o agente de Deus na tua vida. Então, às vezes, a pessoa ele cria uma distância tão grande entre ela e Deus, que ele chega a imaginar que Deus está no céu. Enquanto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e fala que Deus ele está dentro de nós, pelo que ele diz, aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, se me fala a memória, e que Deus nos fez como templo, habitação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós. Acontece que
há determinadas circunstâncias em que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo dentro de nós, mas alguém usado pelo Espírito Santo pode, evidentemente, ajudar você. Agora, querido, qual que é o prejuízo? É quando uma pessoa ouve alguém falar algo para ele, mas ele não dá confiança naquilo ali. E o rei aqui, querido, passou muito por consequência, padeceu muito por consequência disso, que o profeta Eliseu sempre tinha uma palavra, mas ele tinha sempre um conselheiro dizendo que ele não ia conseguir. Então o que nós vamos aprender aqui? Eu tenho que crer na palavra de um homem de Deus. Por quê? Eu vou crer em Deus, mas eu vou crer em Deus através da palavra de um homem de Deus, nessa visão de cuidado e de discipulado. E aí nós precisamos valorizar isso. Então, por exemplo, aí mesmo em 2 Reis agora, no capítulo 7, no versículo 1, olha o que diz aí, olha. Capítulo 7 de 2 Reis, olha o que diz, olha. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Amém ou não? Vamos ler só o versículo 1 agora, depois nós vamos chegar no 2. Versículo 1. Então, o Eliseu falou assim, olha, amanhã, ou seja, em 24 horas, Deus vai trazer a solução para você. A questão, muitas vezes, que desmotiva as pessoas, é que as pessoas querem ouvir Deus. E para você ouvir Deus, você vai ouvir Deus através da palavra, mas muitas das vezes você vai ouvir através da palavra de um homem que vai falar com você. E na visão do discipulado e do cuidado, nós precisamos valorizar isso. Por que devemos valorizar isso? Meu querido, você imagina, você procura um discipulador, você tem um discipulador sobre a sua vida. Aí o discipulador vai viver uma vida de oração, viver uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra de Deus. Aí quando o discipulador ele vai falar algo para você, que contraria aquilo que você quer ouvir, você não dá valor. Você não dá valor. Por quê? Porque você fala, puxa vida, quem é ele para determinar coisas na minha vida? E aí o que acontece? Muitas situações se penduram no meio da igreja, como o povo de Samaria que estava em cativeiro, estavam cativos em cativeiro, por consequência disso. Às vezes, queridos, a gente cria uma expectativa sobre algo que a gente deseja, ou sobre algo que a gente quer, mas a gente quer ouvir exatamente aquilo que a gente quer ouvir, e não aquilo que a gente precisa ouvir. E às vezes, querido, o discipulador, ele tem que ser duro com o seu discípulo, tem que falar duro. E aí, querido, vocês sabem disso, que o ser humano por si só não é muito amante da palavra de confronto, muitas vezes foge de tudo isso. Agora, se nós tivermos um discipulador que ele tem dificuldade em confrontar, que ele tem dificuldade em falar, querido, a palavra um pouco mais de confronto, para subtrair da pessoa uma motivação para que ela mude, vai ficar naquele discipulador que vai ficar passando a mão na cabeça, aquele discipulador que vai ficar, não, você não tem nada não, você vai lá na festa do 1º de maio, pode ir, não tem problema não. Ninguém foi aqui, né? Ninguém foi, né? Não tem problema na festa do 1º de maio não, imagina. É uma festa, você vai lá, você vai comer lá umas coisas lá. Aí não arrisca o livro de Coríntios, joga tudo fora. Carta de Apóstolo Paulo aos Coríntios, que fala de coisas sacrificadas a ídolos. Não, você foi lá na festa do 1º de maio. Não, 1º de maio, não tem nada a ver com Santo Antônio, não? Eu não sabia, pensei que era Santo Antônio. Não, é 1º de maio. Quer dizer, o que acontece? Eu estou brincando com coisa séria aqui, de repente o irmão vai ficar chateado comigo. É Deus usando o homem para falar com você. Presta atenção. Aí às vezes a pessoa pega, vai lá e o discipulador fala para ele assim, não tem problema não, você foi só passear, filho, ali Itapira. Passeou ali Itapira, comeu ali um frango assado,
Imagina, rapaz, não tem nenhum problema. Meu amado, se você não for pedir perdão para Deus, se você foi sem saber, amém, está sabendo a partir de hoje. Agora, querido, se você foi consciente, porque o seu discipulador liberou você, o que você vai trazer para a sua vida? O apóstolo Paulo, querido, ele é muito claro na carta de Coríntios. Ele começa explicando, e vai explicando, e continua explicando até o dia de hoje, que aquele que compactua com coisas sacrificadas a ídolos, ele se torna um com ele. Então nós precisamos ter atenção. Qual a atenção? O discipulador não pode ter medo de perder o seu discípulo. O discipulador, ele precisa necessariamente falar a verdade para o seu discípulo, que esteja relacionado o quê? A palavra de Deus. Então, por exemplo, o Eliseu chegou e falou assim, ó, eu quero te dizer que amanhã, que daqui 24 horas, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar o cativeiro de Samaria. Queridos, agora, presta atenção, as pessoas estão dentro do muro, lá fora do muro tem um exército poderosíssimo, um exército acampado, esperando o povo cair de fome, abrir os portões para serem todos mortos. Aí vem um homem de Deus e fala um absurdo desse, amanhã, daqui 24 horas, vocês não vão ter que pagar mais nada, vocês vão ter farinha, vocês vão ter o azeite, vocês vão ter tudo. Ah, meu amado, é difícil acreditar, principalmente acreditar num homem que trouxe uma palavra dessa. Mas, querido, em meio a tanta escassez e miséria, Eliseu profetiza uma abundância 24 horas. Aos olhos humanos isso era impossível, mas não para Deus. Porque para Deus nada é impossível, como fala Lucas 1,37, que diz, pois para Deus nada é impossível. Agora, o que dizer de 2 Crônicas, um pouquinho para frente, se não me falha a memória, isso. O que dizer de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, aonde, está logo para frente aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, em que Josafá, ele vem trazer uma boa notícia para o povo. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala assim, pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, saindo ele, Josafá, pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crê no Senhor e no vosso Deus, e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Amém ou não? O que o Josafá estava falando aqui? Josafá estava falando aqui do discipulado, a importância do discipulado, é pela fé, é uma conjectura, mas olha o que o Josafá diz. Josafá, ele vem e ele fala para o povo em constante ameaça. A parte B aí do versículo, ele fala assim, ó, crê no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Agora olha o que ele acrescenta, crê nos seus profetas e prosperareis. Por que o Josafá estava dizendo isso? Porque, querido, o discipulador, ele é usado na tua vida como um profeta. Por quê, querido? Qual é a bem-aventurança do discipulador? Qual é, querido, a bem-aventurança do discipulador? Qual é o ápice da realização do discipulador? É ver o discípulo bem. É ver o discípulo bem, irmão. Já pensou se tem um discipulador que vê você na miséria e chega e fala assim para você, bem feito, é isso aí mesmo, bem feito, você tem que se arrebentar mesmo, se aprender, bem feito. Se tiver um discipulador desse, amarra em nome de Jesus e corre atrás do pastor, corre atrás do discipulador dele, porque alguma coisa está errada. Porque qual é o sonho do discipulador, querido?
Qual é o sonho do discipulador? É discipular a pessoa, é ver a pessoa bem com Jesus. Puxa, que alegria, meus amados, é quando você vê um testemunho de bênção, testemunho que o camarada chega e fala assim: pastor, puxa, minha vida tem sido tão abençoada, o meu discipulador é um discipulador de excelência. Irmão, não tem, a gente às vezes nem dorme de alegria. Agora, você quer ver a gente não dormir de tristeza? É quando chega lá e fala: pastor, meu discipulador, pastor, pelo amor de Deus, esses dias, pastor, você precisa de ver o que ele falou comigo, meu Pai do céu, tem misericórdia. Aí você fala: não está acontecendo. Por quê? Para um discipulador que não discipula, tem uma geração inteira de pessoas que está se perdendo. Então, querido, qual é a grande vitória do discipulador aqui? É ver a pessoa bem. Agora, olhe bem para você ver o Josafá. O Josafá lhe fala: crê no Senhor o vosso Deus e estareis seguro, mas crê também nos seus profetas para que vocês prosperem. Agora, querido, o seu discipulador, o que ele quer? Quer que você prospere. Se eu ligar para o seu discipulador e falar assim: meu discipulador, estou fazendo um negócio aqui, Deus está me abrindo uma porta. Aí ele vai falar para você: irmão, em nome de Jesus, é isso mesmo, Deus vai te dar vitória, você vai crescer muito, você vai prosperar, olha, e tudo isso é só o começo. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a função do discipulador, te abençoar, prosperar você. Agora, querido, nós precisamos valorizar isso, valorizar esses profetas. Então, o que acontece? Eu não posso desenvolver uma característica: eu só vou se Deus falar comigo. Não vai. Deus não vai falar. Por que Deus não vai falar? Porque Deus não vai falar. Ele já falou. Ele está usando alguém para falar. Ele está usando o profeta para falar para a tua vida. Agora, querido, você quer ouvir a palavra de Deus? Quer ouvir? Então, querido, você tem que estar sensível. Que se o discipulador falar para você, você acata. Querido, não adianta você querer enganar. Isso é uma visão que traz um lucro extraordinário. Agora, voltando para o texto lá. Agora, segundo Reis, agora o versículo 2. Olha para os irmãos ver aqui. Eu não posso permitir que incredulidade entre no meu coração. Se o seu discipulador não está alinhado com Deus, que ele vai orar, porque alguma coisa está errada. Porque olha o que diz aqui o versículo 2 de 2 Reis, capítulo 7. O profeta no capítulo 1 profetizou e falou assim: vocês amanhã vão estar livres, saiu o ciclo de vocês, saiu o cativeiro, vocês vão estar livres. Agora olha o que diz o capitão. O versículo 2, olha o que diz o capitão aí, olha. O capitão, em cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém você não vai comer. Olha para você ver. Olha para você ver a dureza do coração do homem, que a Bíblia diz o que diz aí? Olha, o capitão em cujos braços o rei se apoiava. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você observar essa história aí, você vai perceber uma coisa: o rei era um homem de jejum. O rei, enquanto estava sitiado, o rei estava em jejum, vestiu de panos de sacos, estava em jejum. Mas qual era o problema do rei? Ele tinha o Eliseu, que poderia ser o seu discipulador, mas ele escolheu o capitão. Ele escolheu ser discipulado pelo capitão. E eu tenho certeza absoluta
que todas aquelas madrugadas, talvez, que aquele rei ficava ali, aquele capitão estava junto com ele, só falando coisas boas para ele, só falando coisas que o rei precisava ouvir. O rei, ele era influenciado por aquele capitão, porque diz a Bíblia aqui, que o capitão em cujo o braço do rei se apoiava, o rei andava assim, apoiado no capitão. Aí quando o homem de Deus vem, o homem de Deus fala assim: amanhã Deus vai mudar a sua história. Aí o camarada falou assim: rei, deixa eu falar uma coisa para você, mas nem que o céu tem uma janela no céu e cai a bênção do céu, nós vamos ser livres disso. Aí o que aconteceu? O Eliseu falou para ele: olha, você vai ver a vitória, só que você não vai fazer parte dela. Você não vai fazer parte. Agora, querido, qual é o desenvolvimento nosso? Qual é o crescimento nosso no nosso discipulado? Qual é o crescimento nosso no nosso discipulado? Nós temos que crescer o discipulado, porque o discipulado é uma ajuda que Deus deu, querido, que está explícito na palavra de Deus, desde Atos dos Apóstolos, e que é um benefício, querido, incalculável para nós. É você cuidar, bem cuidado, e você ser bem cuidado. Agora, irmãos, presta atenção, para você ouvir Deus, você precisa ouvir o homem. Ou seja, o oficial do rei foi o discipulador, o capitão foi o discipulador que o rei escolheu. Por isso que ele estava nessa situação. Agora, o jejum do rei, mesmo que ele queria decapitar, cortar o pescoço do Eliseu, ainda havia misericórdia de Deus. E qual que foi a misericórdia? Deus vai dar livramento em 24 horas. Amém, querido? Quando o cerco se fecha na minha vida, eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar, querido. Eu preciso reagir. Agora, presta atenção para vocês verem. O rei ficou paralisado. O profeta falou: vai vir um socorro. O capitão falou: não vai vir um socorro. Aí que o rei fez? O rei ficou paralisado, sem tomar atitude. Qual é o prejuízo que a gente tem às vezes? Irmãos, a minha oração tem sido nesses dias em cima de indignação em relação a algumas coisas, de não aceitar mesmo, não aceitar, eu não aceito, não é possível, não tem como. Agora, querido, o rei ficou passivo àquela situação, só que aí, querido, já tinha sido lançado a palavra pelo profeta. Agora, querido, nós não podemos nos conformar. Agora, querido, do versículo 3 e versículo 4 aqui, vai vir um resultado do que o profeta falou. Olha, vamos ver que interessante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até que morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento dos sírios e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, morreremos. Amém, querido? Você sabe que eu tenho uma ministração que eu ministro aqui, que eu falo o seguinte aqui, ó: expectativa zero. Expectativa zero. O exército, o muro e a cidade. E no meio do exército, do muro da cidade, tinha ali 2 leprosos que não poderiam viver na convivência com as pessoas. 4, vamos lá. Isso, 4 homens. Desses 4 homens que estavam ali fora da convivência, eles tinham uma expectativa zero. Qual que era a expectativa zero dele? Se nós entrar na cidade, nós já fomos expulsos de lá. Lá não tem comida.
com certeza nós vamos morrer. Se nós não morrer, ele vai matar nós, porque ninguém quer ser contaminado com lepra. Beleza. Se nós sairmos para fora, eles vão nos matar. Eles vão nos matar. Se nós sairmos para fora, nós vamos ser mortos pelos assírios. Mas, como a expectativa é zero, vamos fazer o seguinte: vamos sair lá para fora e vamos pedir para eles, nos deixe viver. Se deixar viver, nós vamos ter uma chance, porque se nós entrar para a cidade, não vamos ter nenhuma chance. Então vamos ir, para nós termos uma chance. Só que Deus já tinha feito o milagre. E sabe qual foi o milagre de Deus? Deus colocou um medo tão grande nos assírios ali, nos sírios, e Deus colocou uma confusão tão grande no exército assírio, que eles começaram a ouvir voz, que eles começaram a ouvir som de guerra, som de soldado, e eles começaram a ouvir tantas coisas, que eles largaram tudo e foram embora. Presta atenção, eles tinham sitiado, e quando Deus veio com a providência, eles foram embora e largaram tudo para trás. E aí, meus amados, ficando tudo para trás, o que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Por quê? Muitas vezes as pessoas ali daquela cidade poderiam ficar ali dentro ainda, morrendo de fome, sem saber que lá fora, atrás do muro, já não tinha mais ninguém. Já não tinha mais ninguém. Aí, novamente, o que Deus faz aqui para testificar do milagre? Vai usar os mais improváveis de tudo, que eram aquelas pessoas que tinham sido expulsos, que tinham sido separados, evidentemente, por consequência da sua lepra. Aí quando os camaradas saem para fora, que eles saem para fora para pedir misericórdia para os sírios, eles não vê, não tem mais ninguém lá. Mas tudo que tinha de comida, tudo, os sírios deixaram tudo para trás e foram tudo embora. Ou seja, meus amados, se nós tivermos uma fé viva em Deus, a gente confiar em Deus, e confiar que Deus tem, através do discipulado, ajuda para nós, tem milagres para fazer nas nossas vidas, a gente vai usufruir dos milagres de Deus. Porque nessa passagem aqui, a gente observa, a gente vê o seguinte, que de tudo aquilo que foi feito por Deus, foi feito por Deus, usando sempre homens, seres humanos. Então, você precisa valorizar o seu discipulador. Você tem que valorizar o seu discipulado. Sabe, querido, eu vejo que já começa no nosso meio, algumas pessoas não valorizar o discipulado. Algumas pessoas já começam a pular o discipulado, começam a deixar o discipulado para 15 dias, discipula quando dá, não tem interesse pelo discipulado. E deixa eu falar uma coisa para você, é a mesma coisa que você estivesse tendo uma falta de interesse por Deus. O discipulador não é Deus, me entenda, mas o discipulador é o profeta, que vai ser usado por Deus para falar palavras que vai prosperar a tua vida. Então, meus amados, nós aprendemos aqui que nós não podemos olhar para Deus e anular o homem, e olhar para o homem e ver Deus na vida do homem. Nós aprendemos aqui a importância de nós não termos incredulidade, e a importância de nós não conformarmos com essas situações. Agora, queridos, se você ler o restante aqui, você vai ler essa história linda e maravilhosa, e você vai ver que Deus usou realmente os meios e circunstâncias para abençoar aquele povo. De maneira, querido, que os 4 homens, né, que foram lá fora, com expectativa zero, encontraram todas aquelas bênçãos. Aí entraram na cidade e anunciaram para as pessoas, tudo aqui, os sírios foram embora, está tudo aqui. Agora, quem fez isso foi Deus. E Deus usou quem? O profeta, para prosperar o povo. Só que o capitão morreu. Ele viu a bênção,
mas ele morreu. Ele não fez parte. Por conta do quê? Da incredulidade dele. Agora, se você seguir na história, você vai ver que o rei, ele teve uma mudança na sua vida. E por que ele teve uma mudança na sua vida? Porque aquele capitão em qual ele apoiava o braço, que era uma pessoa que não acreditava no milagre de Deus, foi eliminado da sua vida. Então, queridos, existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos aprender a eliminar. Existem coisas que não te ajudam. Tem muitas coisas que não te ajudam. Querido, você pode ter celular, pode ter Facebook, pode ter WhatsApp, pode ter tudo. Mas, querido, se você ficar um dia sem celular e isso te incomodar muito, é sinal que alguma coisa está errada. Então, às vezes, nós precisamos nos submeter a nossa vida a uma disciplina. Às vezes, nós precisamos, reavaliar os conceitos de nossas vidas. E se preciso for, se abra com o seu discipulador, chega no seu discipulador e bota para fora as suas indignações, as suas indagações, busca junto com ele uma resposta para a tua vida. Por quê, querido? Não tem como você ver Deus hoje, se não for através do seu discipulador. Não quero dizer que o seu discipulador é Deus, e não quero nem anular o poder de Deus, mas você vai olhar na Bíblia, você vai ver que o que aconteceu lá, que Josafá, foi muito interessante. Olha, Deus, ele te traz livramento, te dá segurança, mas ouve os profetas que você vai prosperar. Então, querido, nós precisamos aprender a usufruir desse benefício, aprender a ficar firme na presença de Deus. A conclusão é: Deus honrou a sua palavra que foi dita pelo profeta, e em 24 horas houve abundância para aquele povo. Deus continua operando na vida daqueles que creem. Se você chegou aqui enfrentando uma situação, circunstância de cativeiro em alguma área da sua vida, você precisa acreditar que Deus te trouxe solução, e que talvez, querido, se você crer, como diz essa escritura, em 24 horas, Deus vai mudar o seu cativeiro. Você crê nisso ou não? Você pode falar assim: pastor, é impossível isso. Querido, cuidado. Você pode estar igualzinho o capitão do rei. Querido, você tem que acreditar. É a sua fé, aliado à palavra de Deus, que faz com que você receba os benefícios. Então, meus amados, essa é a palavra dessa noite, em que você precisa valorizar o seu discipulador, estar atento ao que o seu discipulador fala e abrir teu coração. Fala para ele qual é a dificuldade, ele vai orar com você, ele vai apresentar a tua vida diante de Deus. Aí o que vai acontecer? Você vai prosperar, amado, você vai prosperar. Então você precisa olhar para o seu discipulador como um agente que Deus colocou na tua vida, para que você seja um canal de bênção, porque esse é o propósito, você é abençoado e consequentemente você vai abençoar outras pessoas. Agora, como foi ministrado no domingo, é preciso ter fé, é preciso ter muita fé, para que isso possa mudar a nossa história. Amém, querido? Essa é a palavra do Tadel dessa noite. Deus abençoe a todos vocês. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.